E aí, Nação Azul, começando mais um resumo diário do nosso Cruzeirão cabuloso aqui no Veste a 10. Mas antes eu já peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho da notificação, compartilhe o vídeo para amiga ou para amiga. Bora pro vídeo falar um pouco do Cruzeirão cabuloso. Tô com saudade de ver você jogar. Onde você for, eu vou te acompanhar. Na arquibancada, todos irão cantar. O lateral esquerdo Dodô conseguiu uma vitória aí na justiça contra o Cruzeirão cabuloso, é isso mesmo. O jogador pediu junto à justiça aí que o seu contrato com o Cruzeiro fosse reativado, que por sua vez a justiça deu o decreto favorável ao jogador. A matéria foi publicada no site do jornal O Tempo, eu vou colocar na tela para vocês poderem acompanhar um pouquinho. Para quem não se lembra, o jogador chegou no ano passado por empréstimo, o jogador que veio da Sampdoria, mas os termos salariais do jogador com a atual gestão não estão adeptos aí ao teto salarial do Cruzeiro, né? O jogador que chegou na gestão de Wagner Pires e Itaí Machado, e no início desse ano o conselho gestor do Cruzeiro revisou todos os contratos dos atletas, e o Dodô foi um dos atletas que o conselho gestor não queria prosseguir, né, com o contrato. Eu vou ler a matéria para vocês aqui, só para vocês entenderem um pouco o que está pegando aí com esse novo contrato aí do lateral esquerdo Dodô. É o seguinte, o jogador acionou a justiça para que o seu acordo com o Clube Celeste fosse cumprido. A juíza Flávia Fonseca Pereira Stort, da 39ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, julgou procedentes ao pedido do jogador e deu parecer favorável ao lateral que vai reforçar a Raposa. Esse aí é o trecho principal da matéria. Em outra parte da matéria fala o seguinte: o jogador disse à juíza que tem interesse em permanecer no clube e revelou que foi procurado pela Raposa, mas que não foi para buscar um acordo sobre o vínculo, sendo inclusive impedido de treinar na toca da Raposa, mesmo ainda sob o contrato. Agora, com a sentença, o jogador fará parte do elenco celeste. Ainda há outra questão não resolvida entre as partes, que terá de ser conversada para buscar um acordo. Segundo o empresário do lateral Júnior Pedroso, o Cruzeiro tem uma pendência financeira com Dodô. O Cruzeiro desrespeitou o acordo com o atleta e com a Sampdoria. Clube e jogador notificaram o Cruzeiro para reconhecer o vínculo. O processo está correndo, né, pessoal? Então aí, esse processo aí ainda está correndo, só um processo que a Sampdoria moveu contra o Cruzeiro. Só continuando lendo para vocês aqui. Condenado condenar o reclamado a proceder à celebração de novo contrato especial de trabalho desportivo ao respectivo registro na entidade de administração da respectiva modalidade desportiva, admitindo o reclamante novamente aos treinamentos, obrigação que deverá ser cumprida no prazo de 10 dias após a publicação desta sentença. O lateral pedia em sua ação contra a Raposa que o clube cumpra um acordo feito ainda na gestão do ex-presidente Wagner Pires de Sá, que prometeu um novo vínculo até dezembro de 2023, tendo pagamento de 8,8 milhões só em luva, se Dodô fizesse 3 partidas pelo Cruzeiro no ano de 2019, ou que o clube fizesse 15 pontos no Campeonato Brasileiro de 2019, né, pessoal? Então, assim, essa decisão não é favorável ao Cruzeiro em nada. O Cruzeiro que passa por uma grave crise financeira, o Cruzeiro que vem sofrendo derrotas atrás de derrotas aí na justiça, mas é o seguinte: o ideal para o Cruzeiro agora, como o Cruzeiro é obrigado a reativar aí o contrato do jogador, o ideal para o Cruzeiro seria chamar o lateral Dodô, chamar o empresário do lateral, sentar eles ali numa breve reunião e falar o seguinte: o Cruzeiro pode pagar X, o jogador quer receber X, mas o teto salarial do Cruzeiro é, se eu não me engano, até 150 mil reais, o máximo, não deve passar disso. O Cruzeiro devia falar com o jogador: vamos te pagar isso, e o que nós te devemos iremos pagar parcelado a partir do ano de 2021, porque a maioria dos outros jogadores o contrato foi assim. Então o ideal seria o Cruzeiro chamar o jogador, o empresário, esclarecer para o jogador o que o Cruzeiro pode pagar e o que o Cruzeiro deve ao jogador, pessoal. O Cruzeiro pode tentar um parcelamento dessa dívida com o jogador, afinal de contas o Cruzeiro vem buscando parcelamento e com todos os credores do clube, né? Esse é o fato. Além de dever aí o Dodô, o Cruzeiro também deve a Sampdoria aí quase R$1 milhão, não chega nem a 1 milhão.
deve beirando aí na casa de R$1 milhão. E o Cruzeiro tem de pagar a Sampdoria. Então eu acredito que no caso, para o Cruzeiro pagar a Sampdoria, o Cruzeiro deva aí se preocupar com ações imediatistas aí para cumprir com essa dívida, né? O presidente Sérgio Santos Rodrigues, que vem tentando aí diminuir a dívida e também a carga tributária do clube, tem aí essa notícia de última hora que foi publicada hoje pela manhã, na verdade foi ontem, né? E a notícia foi veiculada somente hoje. O assunto que eu quero falar aqui também é que a União entrou na justiça contra o Cruzeiro, alegando que o Cruzeiro estaria vendendo aí a sede campestre aí, mas que não teria garantias que esse dinheiro da venda do imóvel seria depositado aí em juízo para o pagamento da dívida que o Cruzeiro tem com a União, né, pessoal? O Cruzeiro que deve aí à Receita Federal mais de 329 milhões com a União, né? O Cruzeiro foi excluído do Profut há um mês atrás e o Clube Celeste tenta a alienação deste imóvel exatamente para quitações de dívidas. Mas a União disse que o dinheiro que entrar para o Cruzeiro não seria para quitar dívidas que o clube tem com a União. A matéria foi veiculada aí no site do Super Esportes, eu vou colocar na tela e vou ler aqui um pouquinho para vocês poderem acompanhar com a gente. A matéria diz aí a seguinte notícia: Justiça defere o pedido da União e barra a venda de imóvel do Cruzeiro avaliada em 13,6 milhões de reais, né, pessoal? Continuando aqui, a disputa entre Cruzeiro e a União Federal ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira. A Justiça acatou o pedido de tutela de urgência da Fazenda Nacional e barrou a venda do imóvel, denominado Campestre 2, situado na Rua das Canárias, bairro Santa Branca, em frente ao Clube de Lazer da Raposa, na região da Pampulha. A diretoria celeste pretendia negociar o patrimônio por valor superior a 13 milhões de reais e usar o dinheiro com o propósito de abater dívidas na FIFA. Foi o que a União alegou com a Justiça, né? Que o dinheiro seria para pagar dívidas com a FIFA e não dívidas com a União, que seriam, no parecer da União, aí, as dívidas que o Cruzeiro tem com eles é emergencial e é aquela mesma coisa, quem deve tem que pagar, né? Então isso seria aí o principal motivo da União requerer esse dinheiro com urgência do Cruzeiro, né, pessoal? Só continuando a matéria aqui, na decisão a qual o Super Esportes teve acesso, o juiz federal substituto João Miguel Coelho dos Anjos, da 26ª Vara de Seção Judiciária de Minas Gerais, concordou com os argumentos da União, né, pessoal? Da União, de que a operação poderia configurar fraude de execução. É o que a União argumentou na Justiça, que o Cruzeiro estaria fazendo fraude de execução. Então é muito sério, né, pessoal? A União que já na semana passada já confiscou 10 milhões do Cruzeiro, dinheiro que seria destinado para pagar quitamento aí de dívidas que o Cruzeiro tem com o Mineirão, né? E agora a Justiça já barra essa venda do imóvel. Como funciona? A Justiça quer barrar essa venda desse imóvel porque este imóvel que o Cruzeiro tem poderia ser penhorado pela Justiça. Para quem se lembra, lá no início do mês, a Justiça deu parecer favorável também à União, que a União podia penhorar bens do Cruzeiro. Então, só continuando a ler a matéria para vocês aqui, para vocês entenderem um pouquinho da grave situação que é isso, né? O Cruzeiro possui passivo fiscal de 308 milhões e perdeu financiamento pelo menos de 150 milhões por deixar de pagar 4 parcelas aí do Profut lá na gestão do Wagner Pires de Sá. O Wagner Pires de Sá não honrou com essas 4 parcelas e agora no ano de 2020 o Cruzeiro está tendo que arcar aí com a sua retirada do Profut, né, pessoal? Então é muito sério um clube ficar fora do Profut. Por quê? O Profut também pode rebaixar o clube, né? O clube que não andar em dias com o Profut, isso pode causar rebaixamento do clube também, porque está em um dos artigos aí do Profut. Então é isso aí, pessoal. O Cruzeiro tem aí essa decisão, esse parecer contra o Cruzeiro, né? E o Cruzeiro, a decisão ainda cabe recurso, a decisão não é unânime, ainda cabe recurso ao Cruzeiro tentar recorrer dessa decisão da Justiça. Acredito eu que o Cruzeiro vai sim recorrer, né? Assim como o Cruzeiro deve recorrer aí contra a decisão da Justiça, o parecer favorável ao lateral esquerda e o Dodô, né, pessoal? Então o Cruzeiro deve ter aí na casa de 15 a 30 dias para fazer o recorrimento dessa decisão, para que o Cruzeiro possa alienar sim o imóvel, para o Cruzeiro conseguir pagar então as suas dívidas com a FIFA. Lembrando que o presidente Sérgio Santos Rodrigues, desde o início da sua gestão, já pagou mais de 30 milhões de reais
em ações da FIFA, né? Inclusive aí juros, embargos aí. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou aí, compartilha, deixa o seu like, se inscreve no canal aí, se inscreve lá no nosso Instagram que tá aparecendo aqui embaixo também. E é isso aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.